Bom, um tempo atrás eu fui numa palestra do Marcelo Taz, enquanto eu ainda estava aí no Brasil, e ele me trouxe um conceito que acabou sendo um conceito de parâmetro e de direção para a forma com que eu ia me comportar dali e como que eu iria ver grandes empresas e grandes corporações e como que eu gostaria de trazer esse pensamento para minha rotina. Nessa palestra ele trouxe o conceito, é chamado de Trim Tab. Trim Tab nada mais é do que um dispositivo usado em grandes embarcações para que facilite a curva das grandes embarcações, né? Então, se a gente pensa, até tem alguns iates aqui atrás, se a gente pensa em grandes embarcações, quando você gira o leme, ela é muito grande para fazer o movimento de curva. Então esse Trim Tab, ele é um dispositivo que fica colocado no leme do navio para que ele mude a direção de forma muito singular, para que quebre essa barreira e fique mais fácil de você fazer essa curva. Então é um dispositivo que ele é usado para facilitar com que grandes embarcações se movimentem. E o que isso tem a ver com a nossa rotina, com a nossa vida? Esse Trim Tab, ele é basicamente uma forma de você construir uma mudança de uma forma mais simples. Então você cria um dispositivo que seja um dispositivo pequeno para você apontar uma mudança. É muito importante que você, com esse dispositivo, tenha uma forma de você mudar a sua direção. Essa direção, ela é feita baseada numa simples pequena mudança baseada nesse dispositivo. E daí então muitas pessoas, muitos teóricos começaram a falar sobre essa estratégia, né, do Trim Tab dentro de grandes empresas, dentro de grandes corporações. Como que a gente consegue aplicar, por exemplo, o Trim Tab na nossa vida? Vamos imaginar o seguinte, que a gente queira mudar um mindset ou alguma ação na nossa vida, ou mudar alguma coisa que a gente queira fazer. É simples, ao invés de você pegar um navio e mudar ele todo de direção de uma vez, é mais fácil você mudar pequenas coisas no teu dia a dia, você mudar algumas ações, e aí essas ações que são pequenas, elas vão te levando em direção às ações maiores, né? A um movimento maior que você quer fazer. E assim como a gente vê, por exemplo, nas grandes empresas. Pensa comigo assim, pensa um banco, né? O Bradesco, o Itaú. Hoje está mudando muito o comportamento das pessoas. Não é mais tão simples você emular um comportamento igual era no passado. Então, as mudanças elas acontecem a todo momento. Se a gente pensa na questão da mudança como um drive completamente disruptivo, e você olha para essas grandes empresas, é quase impossível você fazer com que uma empresa ela mude de uma hora para outra. E aí o que acontece? Elas precisam, dentro dessas empresas, criar mecanismos para acontecer essas mudanças. A gente vê, por exemplo, no mercado do digital. Antigamente, bancos eram algo muito burocrático, muito difícil e muito tradicional. Chegou a internet, esses bancos, né, eles precisaram se reencontrar e se redesenhar para entrar no mundo digital, e houve muitos problemas, muitas fraudes, muitos problemas em questão de segurança, enfim. Só que aí chegou num momento em que tanto a tecnologia quanto os próprios bancos, como a estrutura como um todo, conseguiu entrar num senso comum e tudo funcionou de uma forma mais coerente com o tempo, né? Foi até, de certa forma, rápido. Essa estrutura aconteceu ali dentro. Imagina o quanto não foi sofrido para você sair de um movimento totalmente tradicional para um movimento totalmente digital. Depois disso, depois que essa implantação foi feita, agora imagina comigo assim, o tempo para se criar uma cultura de banco, que ela vem desde os primórdios, né? Eu já ouvi falar que os gregos, os romanos lá, já tinham essa estrutura mais ou menos montada ideologicamente até o começo ali dos anos 90, e aí nos anos 90 foi criado a estrutura de bancos no digital, dos grandes bancos no digital. Porém, em muito pouco tempo, em menos de 15, 20 anos, foi criado, por exemplo, os bancos digitais, né? O Nubank, outros bancos que têm a mesma similaridade e que eles disputam o interesse com esses bancos grandes, né? O que precisa ser feito para esses bancos não perderem o mercado, não perderem o espaço? Eles também precisam se adaptar. Então, todos esses bancos, eles criaram formas de também
entrar nesse mercado do digital, para eles não ficarem de fora e não perder fatia de mercado. Então todos esses bancos que a gente está falando aqui, eles têm operações que são operações digitais. Eu não vou saber falar qual banco que é o que aqui, mas eu sei que tem o Banco Neon, que é de uma empresa, tem um outro banco que é de outra, enfim. Cada uma tem essas mini empresas, né, ligadas para que elas também estejam presentes nesse mundo do digital. Por quê? Essa ferramenta é o TrimTab dos bancos, né? É uma forma de os bancos conseguirem, com uma equipe pequena, com uma estrutura reduzida, porém com pessoas que têm essa capacidade de criar essa mudança, essa direção para lados em que geralmente é muito difícil de você mudar quando a gente está falando de uma empresa muito grande. Eu acabei trabalhando ao longo da minha vida com empresas que são empresas grandes, né? E eu percebia uma dificuldade pessoal minha em tentar querer fazer algumas coisas de mudança dentro dessas empresas, de mudança de cultura, por exemplo. Só que o que acontecia é que o que eu queria era muito difícil de eu conseguir, porque não envolvia só o meu querer, a minha necessidade, a minha vontade. Envolvia uma série de processos e culturas e de softwares e de capacidade de pessoas de executar que não era compatível com a minha necessidade de uma pessoa que pesquisa, que está sempre buscando inovar, enfim, porque essa é a mentalidade desse tipo de pessoa que trabalha com inovação, com TrimTab, com esse tipo de linguagem. Então, era muito difícil de encaixar a cabeça do Vanildo nesse modelo tradicional de empresa e eu acabava me frustrando. Porém, conforme o tempo foi passando e eu fui aprendendo como é que funciona, eu fui descobrindo que empresas elas têm esses motores, essas formas de fazer com que a inovação sempre esteja presente. Então é super importante que se você tem uma empresa ou se a tua mentalidade for uma mentalidade que ela é muito diferente, é muito importante que você tenha essa capacidade de entender que existe uma ferramenta para você fazer isso, né? E que essa ferramenta ela passa por esse mecanismo de você mudar aos poucos, masterizar e conseguir avançar no teu processo. Então, basicamente, você tem que ter esse mecanismo para você sempre estar em busca do seu desenvolvimento. Porque se você não se adaptar, se você não conseguir avançar nesse processo, que é um processo de constante conhecimento, de constante desenvolvimento, você vai ficar para trás, a tua empresa vai morrer, você não vai conseguir estar no mesmo ponto que as outras pessoas, as outras empresas, os outros profissionais. Então, é mais fácil você, de pouquinho em pouquinho, direcionar uma mudança do que você pegar e largar tudo e fazer de uma vez só. Vamos imaginar o seguinte, tá? Você é uma pessoa que você tem o teu emprego, você é uma pessoa que trabalha, vamos lá, com mecânica de carro. Tá passando vários carros aqui e você trabalha com mecânica de carro. Só que você fala, porra, velho, eu não tô ganhando o suficiente, eu não tô feliz, eu preciso mudar, eu preciso me reestruturar, fazer uma outra parada. O que eu faria? Pensa comigo, é mais fácil você abandonar tudo, largar tudo, ou você pegar um pequeno espaço do seu dia e começar a fazer uma parada nova, né? Uma coisa nova, uma coisa diferente. Eu tenho certeza que o seu pensamento é muito claro. Às vezes é mais fácil você dedicar um pouco do seu dia, um pouco da sua rotina, para você mudar, fazer essa mudança e ser mais fácil para você se direcionar. Então parece ser um pouco óbvio, mas é importante você saber que isso, de certa forma, é até uma técnica para que você consiga fazer com que isso aconteça. Então, isso é possível de você fazer na tua empresa, é possível de você fazer na tua vida, é possível de você fazer no teu relacionamento. Pensa nisso, masteriza isso, coloque em prática essa estrutura de TrimTab, tenta fazer com que as suas operações, a sua vida, o seu movimento ele seja mais leve e mais fácil de você mudar. Às vezes você está insatisfeito e mudar é a melhor opção. Só que se você já tiver muito fincado, muito estruturado, com raízes muito fortes, aí vai ser um pouco mais difícil. E aí o TrimTab pode ser a ferramenta que vai fazer você se direcionar para o lado que você quer, tá bom? A gente se fala no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.